Muito bem, meus amados, estamos chegando ao nosso 11º encontro, tratando da primeira carta do apóstolo João. Lembrando, enquanto João escreve essa carta, milhares de cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, dilacerados por feras nas arenas romanas. Muitos também estavam se escondendo, fazendo o possível para se manter escondido, e não poucos também estavam negando a Cristo e voltando ao judaísmo ou ao paganismo. Entretanto, quanto mais o Império Romano perseguia e matava os cristãos, mais o evangelho se espalhava pelo mundo. Em cerca de 4 séculos, a igreja cristã se transformou de um pequeno grupo de 12 homens para a maior religião no mundo em sua época. O crescimento foi exponencial. Tertuliano chegou a falar que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Muitos sendo martirizados, muitos morrendo, mas a igreja crescendo. Humanamente falando, há de convir comigo, isso é inexplicável. Quanto mais cristãos eram martirizados, mais o cristianismo crescia. Humanamente falando, isso é impossível. O racional, lógico, humano, seria o seguinte: quanto mais cristãos desfilassem em seus carros do ano, quanto mais cristãos ostentassem mansões suntuosas, quanto mais cristãos mostrassem uma saúde inabalável, maior seria o número dos cristãos. Concorda comigo? Mas não era isso que estava acontecendo naquela época, não. As pessoas estavam enxergando algo muito maior, muito melhor do que carros, casas, até mesmo saúde. Eles estavam encontrando a Cristo. Eles estavam encontrando a paz com Deus. Eles estavam encontrando o caminho para uma eternidade ao lado do Senhor. Isso é muito melhor do que qualquer carro, casa ou saúde. Isso sim que estava fazendo valer o crescimento da igreja naquele momento. No nosso encontro passado, nós vimos João falando que aquele que não pratica a justiça, nem ama seu próximo, é filho do diabo, não de Deus. Isso nós vimos no encontro passado. Agora João vai afirmar que o amor ao próximo é a evidência da salvação. Amor ao próximo é a evidência da regeneração. Vamos ao texto? Primeira Epístola de João, primeira carta de João, capítulo 3, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 18. A passagem inicia ressaltando um mandamento que constitui o coração da mensagem cristã. Amor recíproco, amor ao próximo. Então começa assim o versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. João começa assim. A mensagem que você ouviu, que nós ouvimos desde o princípio é essa. Amor, que nos amemos uns aos outros. Então, quando João fala da mensagem que ouviste desde o princípio, ele está se referindo àquilo que constitui o elemento permanente da mensagem cristã, que é o amor fraternal. O amor fraternal é uma mensagem antiga e não é uma novidade. Os hereges, sim, eles estavam chegando com novidades assustadoras com relação à messianidade de Jesus, mas o que o cristão está falando é algo muito antigo. Olha, na Torá, lá no livro de Levítico 19 e 18, estava escrito assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então essa mensagem de amor ele já tinha da Torá, já tinha do Antigo Testamento. Mateus, no capítulo 22, verso 37 do seu Evangelho, vai registrar para nós o que o Senhor Jesus falou. Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o próprio Senhor Jesus falando isso. João, que escreve essa carta, que escreveu o Evangelho, também vai falar no seu Evangelho, no capítulo 13, verso 34, Jesus é assim dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o Senhor Jesus completa: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Isso é que o João está ressaltando. Não é essas coisas novas que estão entrando na igreja, não. É a base da igreja, o amor. Amor ao próximo. O amor ao próximo é a prova cabal de que uma pessoa foi regenerada. É a prova cabal que nós fomos regenerados. É a mais evidente característica de um cristão, de um regenerado, o amor. Logo, então, o apóstolo João apresenta um modelo negativo de amor. Ele está escrevendo essa carta e como ele ressalta o amor na vida do cristão, ele agora vai trazer um contraste entre amor e ódio. Aí ele escreve assim, no versículo 11 ele escreveu: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que amemos, que nos amemos uns aos outros. Aí no versículo 12 ele fala: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Agora ele traz um contraste entre o amor esperado pela igreja e o ódio. Olha só, João se refere primeiro à relação que Caim tinha. Ele era do maligno. Então, primeira coisa, a relação do Caim era com o maligno. Ele era do maligno. João está falando isso aqui. Ele era do maligno. E a segunda é a ação, descreve a ação de Caim. Ele assassinou o seu irmão. Interessante, Caim degolou Abel. Degolou Abel, porque a palavra traduzida por assassinou se refere a uma morte violenta. A palavra é usada normalmente para empregar a degola de animais. Degolou, tamanho ódio que ele tinha. E João também menciona o motivo dessa ação, porque Caim matou Abel. Ele colocou assim, e por que o assassinou? Ele escreve uma pergunta retórica e dá a resposta. Porque as suas obras, as obras de Caim, eram más, mas de seu irmão, de Abel, eram justas. Então, o único motivo porque Caim matou seu irmão, matou Abel, foi porque as obras de Caim eram más, mas as obras de Abel eram justas. Que mal os cristãos estavam fazendo naquela época para o Império Romano se levantar com força brutal, perseguindo e matando os cristãos de modo cruel na cruz, na fogueira, na arena. Por que isso? Se os cristãos não faziam nada de mal para o Império Romano, o ódio de Caim por Abel, apresentado nesse texto, é um protótipo do ódio do mundo para os crentes. Naquela época estavam sendo perseguidos por fazer o bem. Não estavam fazendo mal a ninguém, não estavam atrapalhando nada a ninguém. Mas estavam sendo perseguidos e mortos violentamente por fazer a coisa justa. Hoje em dia nós vemos, e eu tenho visto, pastores tendo que sentar na mesa de um tribunal para se defender com relação a acusações de homofobia. Hoje as coisas estão nesses termos, meus irmãos. E a coisa perdura. Eu, particularmente, eu me lembro quando eu era criança, eu fui ensinado a odiar o crente, simplesmente porque o crente falava mal da Virgem Maria. Eu fui ensinado a não ter amigos crentes porque eles falavam mal da Virgem Maria. Eu fui ensinado assim. Então, desde aquele tempo até hoje, a astúcia de Satanás continua a mesma. É o diabo que fomenta o ódio. Ele fomenta o ódio. O texto deixa implícito que a atitude de Caim revela simplesmente a oposição natural dos filhos do diabo em relação aos filhos de Deus. Aqui está a separação. Baseado então na lição extraída, na ação extraída, no que nós aprendemos da ação de Caim, então João vai afirmar que nós não devemos nos assustar porque o mundo nos odeia. Aí ele coloca no versículo 13: irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique admirado, não fique surpreso se o mundo vos odeia. Lembre-se, meu irmão, eles estavam sofrendo perseguição bruta, vendo seus irmãos sendo martirizados. E João fala, não se admire disso não fica surpreso com isso não. Então ele coloca no versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Aquele que não ama não permanece, ou melhor, aquele que não ama permanece na morte. Ele coloca assim no versículo 14: nós sabemos. Essa palavra é forte demais para aqueles irmãos daquela época, porque os hereges estavam se levantando, principalmente os gnósticos, trazendo um conhecimento novo, alguma coisa nova, enxertando o joio onde o trigo foi plantado, trazendo novidades. E ele fala: nós sabemos, não precisamos de mais nada, nós já sabemos. E nós sabemos o mais importante: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos o que verdadeiramente importa nessa vida, é que nós passamos da morte para a vida. A palavra traduzida por passamos tem o sentido de ser transferido, de migrar de um lugar para o outro. Então nós já não estamos mais pensando nas coisas desse mundo, nós estamos pensando no céu, na eternidade. Eles haviam encontrado em Cristo a certeza da vida eterna. Eles já tinham experimentado o gosto da vida eterna no conhecimento de Jesus Cristo. Então, para eles, como Paulo vai falar, viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo fala isso, né, em Filipenses 1:21. Aí ele fala: para mim, meu filho, o que me interessa agora é viver a Cristo, porque a morte para mim é ganho, porque eu sei para onde eu estou indo. Nós conhecemos que passamos da morte para a vida. Essa aqui é a essência do Evangelho. Aí, em contrapartida, João também declara que aquele que odeia seu irmão é assassino. O simples fato de odiar já transforma a pessoa num assassino. Olha só, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha, João está falando isso. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E coloca: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ódio e o assassinato estão identificados com o diabo e com seus seguidores, não com aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus. O simples fato de odiar alguém já se transforma num assassino. Por isso João declara que todo aquele que odeia seu irmão não tem vida eterna como uma posse real e permanente. É hora da gente pensar um pouquinho em nós mesmos, se nós temos realmente amado como Cristo amou. A conclusão óbvia dessa passagem é que aquele que odeia seu irmão não é regenerado. Vou repetir. A conclusão dessa passagem é aquele que odeia seu irmão não é regenerado e, portanto, ainda permanece na morte. Essa é a verdade, essa é a conclusão. E João fala: aquele que não ama permanece na morte. O texto quer dizer que a atitude de alguém em relação ao seu próximo demonstra sua verdadeira condição espiritual. Vou repetir. Nós estamos vendo aqui o texto que nós vemos, quer dizer que a atitude de alguém em relação ao seu próximo demonstra a sua verdadeira condição espiritual. A falta de amor pelos irmãos é a mais clara evidência de morte espiritual. Portanto, a presença do amor na vida de alguém é a prova mais evidente de que essa pessoa realmente é um regenerado. É isso mesmo, a presença de amor na vida de alguém demonstra realmente o tamanho da salvação que essa pessoa está alcançando, a regeneração que ela está alcançando. Somente um verdadeiro crente, somente um crente verdadeiro pode amar verdadeiramente e incondicionalmente o seu irmão. Esse é o amor que o Senhor quer da gente. João então demonstra como esse amor se manifesta. Se manifesta no doar-se pelos outros. Olha o que João colocou no versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e que devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, primeiro João apresenta o exemplo supremo de amor, que é Cristo, que se deu por nós, que morreu por nós, que morreu no nosso lugar. O exemplo de amor é Cristo. E ele conclui que agora nós devemos também estar dispostos a amar o nosso irmão como Cristo nos amou, ao ponto de dar a própria vida. Uma vez que fomos liberalmente objetos do amor de Deus,
temos a obrigação também de amar o nosso irmão. A maior expressão do ódio se dá em tirar a vida do seu próximo. A maior expressão de ódio se dá quando você pensa, odeia, ao ponto de pensar em tirar a vida do seu próximo. E a maior expressão de amor se dá em você doar, entregar, dar a própria vida em prol do seu irmão. João chega então à implicação prática do que vem desenvolvendo. Agora a prática. Devemos dispor dos nossos recursos materiais para ajudar nossos irmãos necessitados. A prática está aqui, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos humanos, recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É preciso falar mais alguma coisa? Ou João já disse tudo o que precisava? Ele já disse tudo, né? Finalmente, o apóstolo João especifica a qualidade do amor que devemos ter um pelos outros. Aí no versículo 18 ele fecha assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos falar, mas vamos fazer. Vamos fazer. O amor não é só um sentimento ou uma conversa fiada. Amor é ação positiva em prol do outro. É você sentir a dor do outro como se fosse sua e buscar solução para ele. A palavra de Deus nos ensina que o amor é a mais evidente característica de um regenerado, de um cristão. E esse amor tem que ser colocado em prática. Não é só falar, eu vou orar por você, te dar um tapinha nas costas. É você pegar na mão daquela pessoa e ficar com ela até aquele problema estar solucionado. Quando a nossa igreja, realmente viver na prática do amor cristão, seu impacto diante da comunidade vai ser perceptível. Nós temos que trabalhar assim. E trabalhar agora. Não com promessas que nós não podemos cumprir, mas amando o meu próximo, o nosso próximo, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. É difícil, não é? É duro, mas é verdade. É assim que o cristão deve proceder. Vou parar por aqui. Peço a Deus que nos abençoe e que nos dê a oportunidade de continuar estudando junto a sua palavra. Fiquemos na paz.